O INSS, ele já é insuficiente. Como é que você enxerga a educação financeira nos brasileiros? A gente tem agora, como cultura de investimento, as plataformas de aposta. Isso não é investimento. Cartão de crédito, quando você não paga, quando você parcela. Sempre se analisa, pergunta, eu quero ou eu preciso? As pessoas ainda não sabem como direcionar ali os seus recursos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast Saúde Descomplicada. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago para vocês temas de saúde que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes acabam sendo complicadas, não é mesmo? E para descomplicar tudo isso, sempre conto com a presença de um especialista para conversarmos de maneira leve, trazendo bastante informações de qualidade para vocês. Mas antes de começar, dá aquela ajuda para o nosso canal. Curte, compartilha e comente suas dúvidas ou sugestões. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais gente. E hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo sente, mas quase ninguém fala: dinheiro e emoção. Por que a gente se sente culpado quando gasta? Por que temos medo de investir? E por que falar sobre finanças ainda parece tabu? Para ajudar a descomplicar tudo isso, eu trouxe alguém que entende e muito de comportamento financeiro brasileiro, Renata Guedes, consultora financeira. Obrigada, Renata. É um prazer por estar aqui. É uma honra sempre receber pessoas novas que estão aí dispostas, né, a descomplicar assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que as pessoas acabam não conversando ou não tendo uma informação de qualidade. E antes de começar, fala um pouquinho aí sobre você. Obrigada, Elo. Quero agradecer primeiramente o convite. É uma honra estar aqui, poder falar de um assunto que é primordial nas nossas vidas e muitas vezes nós negligenciamos. Bom, eu trabalho já há 20 anos com isso, comecei em banco e a minha trajetória foi crescendo a partir disso, fui me certificando, fui entendendo por que as pessoas, né, precisam de assessoria, de mudar o comportamento. Hoje, então, eu sou assessora de investimentos no escritório Boa Vista Investimentos, sou sócia do escritório, que é vinculado ao Banco BTG Pactual. O BTG, muitas pessoas já conhecem, mas é o maior banco de investimento da América Latina. E nós temos ali como premissa trazer a verdade sobre os investimentos, ajudar as pessoas a investirem melhor, como elas podem se comportar de uma forma melhor em relação aos seus investimentos. Esse é o meu propósito de vida. E você falou, né, que você foi percebendo a necessidade dessa assessoria da população. Como é que você enxerga a educação financeira nos brasileiros? Infelizmente, no nosso país, é extremamente baixo nossa educação financeira. 55% da população brasileira alegam nunca ter visto algo sobre finanças ou não sabe fazer uma organização financeira. E isso realmente a gente vê nos dias de hoje, né? Como é difícil. Por mais que depois da pandemia, muitos programas, muito acesso à internet sobre esse assunto acontece, mas mesmo assim, as pessoas ainda não sabem como direcionar ali os seus recursos. E você falou da pandemia, foi um momento que foi uma crise, né, para todos, e quem não tinha um dinheiro reservado e não poderia sair para trabalhar, realmente se sentiu ali acuado. E você falou que realmente nós não temos uma educação, e você acha que isso é cultural ou é realmente falta de informação? As duas coisas, né? Primeiro, cultural, que nós, desde a infância, nós não fomos educados financeiramente. Quando crianças, chegamos na roda dos adultos, quando fala sobre dinheiro, a primeira coisa é assim: o dinheiro é coisa de adulto, criança não participa. Então, na infância, nós já temos um bloqueio em relação ao dinheiro. E fora as crenças limitantes, que eu acredito que é algo geracional. Por exemplo, quantas vezes nós já não ouvimos que o dinheiro ele não traz felicidade? E aí eu quero abrir um parênteses aqui, que geralmente as pessoas que dizem isso não têm nem dinheiro e nem felicidade, porque não é correlacionado. Ou dizem assim, que quem tem dinheiro é porque já nasceu rico, ou quem tem dinheiro é porque ganhou de forma desonesta. E por que acontece isso? Realmente por gerações, porque os meus pais escutaram isso dos meus avós, e assim a gente construiu essa ideologia. E aí também vamos considerar aqui, na parte histórica, falando de parte macroeconômica, o nosso país é um país de crises, muitas crises. E nós temos uma inflação desregulada. Então, se a gente falar, por exemplo, da década de 80, nós tínhamos a hiperinflação. As pessoas
recebiam o dinheiro e tinham que sair correndo praticamente para o mercado, porque os preços mudavam. Às vezes de manhã era um preço, à tarde já era outro. A gente chegou a ter picos de inflação no ano de mais de 2.500%. Então, como que a família vai se planejar financeiramente se ela não tem ali a condição, não sabe nem se vai conseguir ter o alimento em casa por conta disso? Então, foi se crescendo, juntou essa força da cultura e mais o nosso país que acaba às vezes sendo ineficiente, vamos dizer assim. A desigualdade também pode ajudar nisso ou não? Eu acho que é mais. A gente tem uma desigualdade no país, isso é óbvio, muitas pessoas não têm acesso à informação, mas eu acho que a grande massa é realmente por não ter o acesso a essa informação, ter condições e ali não ter um incentivo sobre isso. Entendi. É legal que você falou em relação a quando é criança. Eu sou filha de uma contadora, olha isso. E eu não Legal. tive, né, esse contato, porque eu lembro que a minha mãe, naquela época não existia computador, né, ela tinha um caderno que ela anotava todas as finanças, os boletos, etc e tal. Mas mesmo eu tendo uma mãe contadora, eu não aprendi a mexer com dinheiro. Então, às vezes, realmente, esse tabu, eu acho que você falou assim, né, tem dinheiro, às vezes, é perigoso ter dinheiro no Brasil. Você fala assim, olha, ter dinheiro, ser rico é feio, né, quase isso. Porque as pessoas têm eu não posso falar que eu tenho finanças, eu não posso falar que eu tenho isso. Até aquele negócio, se você falar, o olho gordo vem, né? Exato. É muito cultural mesmo. E trazendo para o nosso podcast, você acha que essa falta de educação financeira vem afetando na saúde mental, na saúde pública dos brasileiros? Com certeza. Muito. Vem crescendo muito porque hoje, como nós temos acesso à informação, muitas pessoas, eu chamo o Instagram, principalmente o Instagram, de vida editada. Ali as pessoas colocam tudo de bom e de melhor e não colocam por trás das câmeras. Só que as pessoas que consomem muito, elas entram no nível de comparação. Então elas precisam ter aquilo. E aí é onde vem a ansiedade, vem a falta de pertencimento, e aí é onde vai virando uma bola de neve. E hoje nós temos um algoritmo que nos incentivam a ficar refém daquele consumo. Então, muitas pessoas consomem o que não precisam, e aí onde vem esse ciclo vicioso e é onde entra, né, o perigo ali das finanças. Não, rede social hoje em dia, pelo amor de Deus, gente, eu tenho uma marca que eu comprei uma garrafinha, que ela apareceu tanto pra mim, mas tanto pra mim no meu Instagram, que chegou uma hora eu falei assim, eu vou comprar. Realmente, ele mexe com o nosso subconsciente e a gente só vai encaminhando porque que eles querem mesmo, que é essa cultura de consumo muito grande no Brasil. E falando nessa cultura, até me remeteu para fazer uma pergunta. Você acha que o brasileiro ele tem essa influência de comprar, seja no cartão de crédito, parcelado, no boleto, e isso aí influencia também na saúde? Influencia totalmente, porque o descontrole financeiro, eu costumo, na verdade, não generalizando, mas muitas vezes é uma falta de propósito claro. Por que que eu trabalho? Por que que eu faço as coisas de fato? E aí eu vou puxar um gancho aqui, quando eu faço as minhas palestras, eu sempre trago o nível de consciência das pessoas. Porque se eu chegar para você, Elô, e falar, Elô, você precisa investir. Você vai olhar para mim e falar, legal, eu vou investir. É algo secundário. Agora, quando eu mostro a necessidade para você, olha, você precisa parar de ter, principalmente o consumo exacerbado, porque você tem um caminho pela frente. Então, o que eu falo? Por exemplo, hoje nós temos aí a Previdência Social, que é o INSS. Geralmente, as pessoas, quem é CLT, ela conta com a segurança da aposentadoria. Quantas vezes, Elô, você já ouviu as pessoas dizendo, eu não vejo a hora de me aposentar, porque quando eu me aposentar, eu vou viajar, eu vou pescar. E aí eu vou te mostrar, vou falar para você alguns dados aqui que você fala, opa, peraí, eu preciso pensar nesse consenso de longo prazo. Hoje, o piso ali do INSS está em torno de R$ 1.518. E o teto máximo, cerca de R$ 8.000. Então, se você ganha acima de 8 mil, quando você se aposentar, esquece. Você vai ter 8 mil ali, o teto do INSS. E aí eu pego uma comparação de nível de consciência. Eu falo, você sabe hoje quanto você ganha, quanto você contribui para o INSS e quanto você vai receber lá na frente? Eu faço o diagnóstico financeiro dos meus clientes. Então, eu pergunto. Eu falo, se você contribui para o INSS, você sabe quanto você vai se aposentar? Ninguém sabe. Não sabe quanto contribui e quanto é realmente essa taxa em relação ao valor. E aí eu vou entrando mais na mente do cliente nesse nível de consciência. E aí eu pego sempre os exemplos menores.
Hoje, a gente tem o piso ali de 1.518 do INSS, que é a aposentadoria. Eu falo, imagina uma pessoa trabalhando, e a gente vai falar de uma carga horária, falando de se deslocar para o trabalho, trabalhando umas 15 horas. E aí, quando a gente divide isso por 22 dias, peguei ali os dias úteis, nem estou contando o sábado do trabalho, peguei de segunda a sexta. Se eu divido este salário por 22 dias, eu vou ter R$ 69 por dia. E aí, quando você olha, você fala, meu Deus, eu levo o dia inteiro para ganhar R$ 69. E aí, o seu nível de consciência aumenta. Por quê? Você vai dizer o seguinte, será que eu preciso gastar com isso mesmo? Olha o quanto tempo eu levei para ganhar esse dinheiro. Sim. E a gente só muda quando a consciência vem. Não tem jeito. E aí eu vou passando essas informações e a pessoa vai falando, poxa, é verdade, é verdade. Então a gente precisa fazer isso. Eu já deixo um aviso, como que eu posso dizer, um conselho para as pessoas, façam essas contas. Primeiro, se você é CLT, você precisa saber quanto você receberia do INSS e se é suficiente para você se manter. Obviamente que não. E também você fazer o cálculo de quanto você ganha hoje, quanto é o seu dia, quanto vale o seu tempo. E aí você já começa ali, de fato, fazer uma consciência. De realmente, eu preciso ser impulsiva desse jeito? Então a gente tem que analisar. E aí, puxando já uma seara até para a gente poder ir para outro tópico, mas eu queria falar sobre a ineficiência do INSS. Porque às vezes a pessoa está tranquila, fala, eu estou pagando e eu vou receber. Hoje, feita uma pesquisa pelo IBGE, nós somos em 24 milhões de aposentados no Brasil. E pesquisas, estudos mostram que apenas 1% desses aposentados consegue viver de renda, sem precisar de ajuda. 46%, ou seja, metade desses aposentados, depende de ajuda de parente para sobreviver. 28% disso depende de caridade, ou seja, precisa de um estranho para poder ajudar. E 25% precisam voltar a trabalhar porque não é suficiente. Então, eu estou mostrando um caso que é real. Não adianta você achar que lá para frente vai ser diferente. O brasileiro tem mania de falar, né? Depois a gente vê. Depois a gente vê. E é um caso real. E aí, quando a gente olha, vamos falar do balanço da Previdência Social na parte de arrecadação, né? Você consegue esses dados aí pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Olhando o balanço, nós arrecadamos menos do que nós pagamos. Atualizado tem o balanço de 2023, inclusive eu estava dando uma mentoria e eu puxei esses dados na semana passada. Em 2023, nós arrecadamos mais ou menos 628 bilhões de reais. Só que nós pagamos mais de 1 trilhão de reais. Nós temos um saldo negativo de mais de 428 bilhões. Então, ou seja, o INSS, ele já é insuficiente. E a gente precisa se preocupar e falar, poxa, se eu já está fechando o balanço negativo, como será daqui 10, 20 anos, onde a arrecadação ela vai diminuir também, porque tem mais pessoas trabalhando de forma informal do que pagando o INSS. Então, quando a gente olha esse choque de consciência, a pessoa começa a mudar por aí. Engraçado você estar falando isso, que eu também eu levei um choque aqui de realidade pensando nas minhas comprinhas, mas brincadeiras à parte, é realmente isso, né? Porque a gente tem essa mania, quando eu chegar na minha hora, eu vejo o que eu faço. E você vai ver como, vai ter que depender de parente, de caridade, voltar a trabalhar. E quantas vezes a gente vê um idoso, né, com aqueles 60, 70 anos, tendo que retornar, às vezes até num trabalho braçal, para dar complemento dentro de casa. E isso é muito importante mesmo, né? E falando aí parte da saúde financeira e saúde mental, você percebe nos seus clientes uma compulsão muito grande nessa compra e logo após a compra uma culpa? Quando eu faço ali o diagnóstico financeiro, tem, porque o que mais acontece é as pessoas não saberem o quanto ganham e o quanto gastam. Então parece clichê falar assim, olha, você precisa anotar o seu consumo, pelo menos por 30 dias. Isso não é clichê, isso é real, porque aumenta o seu nível de consciência. Para você ter ideia, às vezes eu faço um diagnóstico na mentoria com os meus clientes e eles não sabem, às vezes, aonde foi o gasto. Às vezes eu pergunto aqui, você gastou isso aqui aonde? Não lembro. E aí você fala, poxa, você tem que anotar, você precisa saber, porque já é um gasto que foi ineficiente. Então tem. E a sensação de culpa, eu acho que ela vem muito no momento quando a pessoa compra e vê que não precisa e se arrepende. Né? Não é o caso das pessoas falarem para mim, olha, eu me senti culpado. Mas você vê ali a sensação de
Desconforto, quando a pessoa vê que fala, poxa vida, eu poderia estar guardando. E principalmente quando eu faço planejamento financeiro, que eu coloco ali, mediante o que a pessoa me dá de informação, do que ela pode guardar, o que ela consegue, quando eu mostro a foto do futuro, a pessoa fala, uau, eu preciso começar isso agora. É a culpa, não sei se eu posso estar errada, mas ao meu ver, assim, a culpa vem quando você começa a ter consciência. Quer dizer, eu estou fazendo uma assessoria, né? Consigo ver os números, aí eu vou lá e compro. Aí eu penso, nossa, mas eu aprendi ontem que não era para gastar, e vem aquela sensação de mal-estar de culpa mesmo. Exato. E as pessoas, pelo menos, assim, eu acho que tem até medo de olhar a fatura do cartão. Né, o fatura do cartão, Muito. haja meme para ter em relação a isso. A pessoa fala, nossa, eu nem vou olhar. Não, eu falo, você tem que encarar. Fala, a primeira coisa é você encarar o que você tem, porque como que você vai organizar aquilo que você não sabe, você não tem domínio? Então você precisa olhar e falar, poxa vida, olha o que eu tô aqui, mas eu preciso ajustar isso. E nessa parte que a gente falou sobre rede social, influencia demais, porque hoje os influenciadores te influenciam a comprar. Então você tá ali, hoje tem até aquele TikTok Shop, né? Tem ali o Instagram, que também ele tem um algoritmo que nem você falou, e eu também reforcei, que ele te mostra tantas vezes que você acaba falando assim, é só uma coisinha rapidinha. É um sinal. É um sinal de Deus, que era para comprar um lookinho. E também a Shein, né, outras marcas que também possibilitam uma compra mais rápida por um valor menor. E aí a gente acaba entrando numa bola de neve. Sim. E aí eu queria fazer um link aqui, não sei se você chegou a ver, teve uma menina que viralizou na internet que ela devia um cartão de crédito para o Nubank, que era em torno de R$2.000, se eu não estou enganada. E ela ficou sem pagar esse cartão, e aí essa conta virou na casa de milhões. E aí ela colocou, né, todas as faturas que foram chegando para ela, Sim. até chegar nessa parte de milhões, e acho que não sei se ela chegou a fazer um acordo ou não. E como é que funciona esse cartão de crédito, quando você não paga, quando você parcela? Obviamente é um dos juros mais altos que a gente tem, é o cartão de crédito. A fatura no ano chega a mais de 300% de juros. Caramba. Então, o cartão de crédito ele não é o vilão. Né? Só que a forma que as pessoas utilizam é errada. Porque se você usa de uma forma inteligente, vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que vão no mercado comprar o alimento. Tem pessoas que parcelam a compra. Muitas pessoas. E o caixa do mercado, ele já fala, você vai querer parcelar a sua compra? Gente, não se parcela comida. Sim, às vezes você vai fazer alguma coisa no final de semana, receber amigos, você compra algo a mais, como que você parcela aquilo se você vai consumir no final de semana? Uhum. Então essas dívidas, elas não são inteligentes. Agora, se você vai comprar algo que é mais caro, eletrodoméstico, eletroportátil, essas coisas que têm durabilidade. Se você não vai ter diferença no pagar à vista e parcelado sai a mesma coisa, compensa você parcelar. Mas aí você precisa colocar um limite. Falar, olha, o meu cartão, eu preciso ter isso aqui de parcela por mês, porque eu preciso ter a capacidade de pagar. E se passar do meu orçamento ali, isso é uma análise que você precisa fazer todos os dias. Eu não compro, eu deixo para o mês que vem. Uhum. E aí você precisa colocar o senso de urgência. Antes eu falava assim, sempre se analisa, pergunta, eu quero ou eu preciso? E aí uma vez, uma pessoa que estava na palestra falou, não, Renata, eu preciso de tudo. Eu falei, então vamos mudar? O que te afasta ou te aproxima do seu propósito? Uhum. E aí você faz essa consciência mais diligente. Porque realmente, se você não se controlar, hoje em dia a compra pelo cartão de crédito, você não precisa sair de casa para comprar, você tem no seu celular, você fica no seu aconchego ali e você compra. Então essa compra silenciosa, ela é muito perigosa. Uhum. Porque ninguém está vendo. E ali você faz aquele consumo e acaba sendo nocivo, né? Tudo é muito fácil. Igual eu brinco, assim, às vezes eu vou passar um lugar e falo, gente, é só encostar que eu já gastei. Exatamente. Porque você tem agora a aproximação. Mas o cartão não é ruim, mas as pessoas não sabem usar. Então eu falo, se você não sabe administrar o cartão, corta o cartão. Sim. E eu vou dar um exemplo do passado. Vamos falar lá da década de 80, que às vezes até as empresas, que não era nem RH, era departamento pessoal. As empresas pagavam o funcionário no cash, né, em dinheiro em espécie. Então a pessoa saía com o salário na mão. E aí ela ia contando, né? Vou fazer compra, vou pagar água, luz, telefone, e ia diminuindo aquilo. Ninguém quer perder. E a pessoa olhava e falou, poxa, mas está diminuindo. Então, automaticamente, as pessoas já se controlavam porque tinham o dinheiro na mão. E um exercício a gente pode fazer assim, às vezes a gente gasta R$500 no cartão assim e nem sente. Uhum. Agora, imagine esses R$500 na sua mão, em espécie. Você contando assim, dá R$500. A gente pensa, não tem coragem. E eu já fiz esse exercício com a minha filha.
Eu tenho uma filha de 12 anos e eu falei para ela, você vai com o seu dinheiro hoje, você vai com dinheiro em espécie. E ela sempre gosta do mais caro. E eu dei o exemplo do sorvete. Ela adora sorvete. E ela gosta da Baço de Latte, a marca. Vou fazer propaganda aqui. E aí eu falei, você que vai comprar. Eu dei dinheiro na mão dela. Ela falou, ai mãe, é muito caro. Ela foi comprar uma casquinha do McDonald's. Mentira. Porque é mais barato. Então, o nível de consciência é esse. Quando você vê, quando é palpável, fica diferente. E o cartão, ele é um perigo, se você não souber usar. Não, com certeza. Você falou aqui, me remeteu ao meu noivo. O meu noivo, ele adora guardar dinheiro em espécie. E assim, é coisa de antigo mesmo, de colocar debaixo da cama. Ele tem uma caixinha. Eu até falo pra ele, para com isso. Coloca no banco, coloca em algum lugar pra eu investir. Lógico que depois eu vou entrar até nessa parte de investimento. Mas é isso mesmo, porque o cartão, hoje em dia você dá um clique no celular, ele paga pelo aplicativo do celular, né? Que tem a carteira digital. E é muito perigoso. Eu sei disso, eu sinto na pele esse perigo do cartão de crédito. Só no final do mês, né? Só não. Eu falo assim, gente, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E esse relato dessa menina é muito interessante, porque ela fala sobre fazer acordos. E todo mundo fala que fazer acordos não é uma boa opção para o seu nome, assim, na parte financeira, ou não tem nada a ver? Na verdade, assim, quando você está nesse caso, já que, né, que já extrapolou tudo e você não consegue, é inteligente você fazer acordo para que você limpe o seu nome. Tá. E aí vem outra parte, que acho que ela deve ter falado do score do banco. Porque é claro que seu nome fica com um apontamento ali de não pagador, né? Se você não é um bom pagador. Não quer dizer que você não vai ter crédito, mas o banco ele vai ser mais diligente na oferta do crédito. Por quê? Quando você assume qualquer coisa, igual você contratou um cartão de crédito, você assinou que você vai utilizar e vai pagar. O banco te empresta o dinheiro por 30 dias, né? Na verdade, o cartão gira por 30 dias e você paga, é um acordo. Você não cumpriu esse acordo. Então, quando você negocia, o banco ele já coloca lá na parte de prejuízo do banco. Ele vai receber essa parte, mas já é bem menor do que ele esperava receber. Então, você fica com um apontamento. E aí, a dificuldade no futuro, né? Porque, às vezes, a realidade da pessoa é hoje, né, hoje, e amanhã é outra. E às vezes ela vai precisar de algum crédito e esse apontamento pode existir. Entendi. Aí pode influenciar, por exemplo, no financiamento. Total. No crédito. Pode. Crédito imobiliário, que é o financiamento, mas eles pegar um dinheiro extra, né? Enfim, precisa pagar Exato. uma Não quer conta. dizer que ele não vai te dar, mas você fica porque esse apontamento é Banco Central. Entendi. Então, seu nomezinho fica lá. Fica pra todo mundo lá. Aquele nome sujo, entre aspas. Assim, olha, essa aqui a Heloísa não paga, cuidado. Ai, meu Deus, banco não me ouve. É mais ou menos isso. Bom, e falando sobre a parte de investimento que eu falei do meu noivo, ele tem esse medo de investir. Eu acho que isso tem um pouco de cultural no Brasil, porque se você for pensar, eu, pelo menos que tenho 32 anos, olhando para trás, meus pais não investiam dinheiro, né? Meus avós, a minha rede ali próxima, familiar, ninguém tem dinheiro investido. E hoje em dia você vê, eu tive contato com investimentos quando eu estava na faculdade, que aí eu via algumas pessoas, meu pai investe dinheiro, e eu ficava assim, gente, como é que funciona isso? Será que R$50 investido dá, né? Aquele pensamento? E hoje em dia está mudando um pouco essa mentalidade. Mas como é que você vê esse medo e essa mudança hoje no Brasil? O medo, ele existe porque é cultural, as pessoas não sabem. E hoje, esse crescimento que teve nas redes sociais, principalmente esse boom que aconteceu na pandemia, ele ajudou em partes, porque tem muita gente também que fala muita besteira na internet. Tem conteúdos excelentes, mas também tem coisa que não vale a pena. E o que acontece? Por que existe o medo ainda das pessoas investirem? Porque quando ela olha a informação, por exemplo, igual uma manchete. Às vezes a gente olha uma manchete que destaca, mas se você não lê o contexto, você não vai entender. E às vezes o contexto não tem nada a ver com a manchete. Então as pessoas têm informação, mas não têm a educação. E aí por isso que acontece muita pirâmide. A gente tem agora, como cultura de investimento, as plataformas de aposta. Isso não é investimento, é jogo de azar. E as pessoas... Assim, cresceu muito o índice, para você ter ideia, existem mais pessoas cadastradas nessas plataformas do que realmente investindo. Porque a pessoa não tem entendimento e acha que o dinheiro é fácil, ganhar o dinheiro é fácil. Porque é uma desconstrução, as pessoas não entendem nada, o básico. Então, o que eu falo para as pessoas? Acompanhe um profissional. Pede ajuda de uma pessoa que tenha certificação, que é regulamentada, para que realmente possa te ajudar a não cair em ciladas. Mas o medo, ele é grande por conta disso.
E você recomenda investimentos... Existem vários tipos de investimentos, né? Vamos Sim. até entrar nessa parte. Existe investimento a longo prazo, a curto prazo, investimentos em... Aí eu lembro de um professor que me falou que tem os bancos principais, que eles falam que são mais seguros, e tem esses bancos, hoje em dia, são novos. Quais são essas diferenças? Só para a gente entender um pouquinho. Primeiro, o que a pessoa precisa fazer? É se conhecer. Porque, às vezes, quando você olha lá na plataforma do banco, você vai ver vários investimentos. E a pessoa, ela é tentada a ir no que rende mais. Só que ela não está ciente dos riscos inseridos. Porque quanto maior o retorno, maior o risco. Isso é da vida, não é? Sim. Então, e as pessoas já não sabem disso. Então, eu vou lá para o que vai me pagar mais. E o risco inserido não está. E qual que é a diligência que a pessoa precisa ter? Uma reserva de emergência, tem que começar por isso. Porque pode acontecer muita coisa na nossa vida. Igual o exemplo que você deu da pandemia. Eu preciso, no mínimo, ter 6 meses do meu custo de vida. Então, eu tenho que fazer a conta lá, exemplo, que o meu custo de vida é 5 mil. Eu tenho que preparar esse dinheiro para que, se acontecer alguma coisa, pelo menos de 5 a 6 meses, eu preciso ter esse dinheiro guardado para me ajudar. Aconteceu muito isso na época, eu trabalhava em banco ainda, e eu via pessoas desesperadas porque perderam o emprego, não conseguiam trabalhar ou ficou doente, pessoas que trabalhavam por conta, e também pessoas que tinham muito imóveis de aluguel, de galpão. E o que aconteceu? As pessoas não tinham dinheiro para pagar aluguel ou não tinha como utilizar. Quantos comércios ficaram fechados? E essa pessoa que tinha uma renda de aluguel não tinha um dinheiro físico. Então, assim, foi um choque de realidade onde me despertou mais ainda para me especializar cada vez mais, porque eu falei, existe um gargalo aí que eu preciso ajudar as pessoas. Então, o que você faz? Eu tenho minha reserva de emergência pronta. Se acontecer alguma coisa, eu utilizo ela. Aí você vai para os seus planos de médio prazo, que é cerca de 1 a 2 anos, que às vezes é troca de um carro, é uma viagem, é uma especialização, e o longo prazo, que ele tem que ser inegociável, que é a sua aposentadoria. Você precisa ter essa caixinha. Eu falo que são 3 caixinhas, né? Do curto prazo, do médio e do longo, que é a sua aposentadoria, que ela é muito importante. Entendi. Aí isso aí você vê nesse cenário que você vai entender qual o tipo de investimento que a pessoa vai querer. Claro. E é importante, desculpa te cortar. Não, imagina. E eu acho até que você está falando, né, que você se especializou, até porque como nós brasileiros temos essa cultura muito leiga, é muito importante ter um profissional em conjunto, porque senão você acaba fazendo um investimento errôneo, né, acaba perdendo dinheiro ou às vezes não tem aquele retorno que você estava esperando e aí você cria uma falsa sensação que investimento não é bom. É verdade. Né? E aí passa para frente. E por isso que nós somos muito enganados nas redes sociais. Tem várias... Olha, vem aqui que você vai ganhar tantos por mês. Aí eu vou dar uma ideia de juros, tá? Por exemplo, que as pessoas não acham seguro. Igual o seu noivo, ele guarda dinheiro debaixo do colchão. 3% da população ainda faz isso, tá? Mas eu não aconselho, sabe por quê? Ele tem um dinheiro físico ali. Só que o dinheiro dele precisa estar atrelado a algo que vai dar o poder de compra para ele. Precisa estar acompanhado da inflação. Por quê? Ele perde o poder de compra. Porque se ele tem um dinheiro que não está acompanhando a inflação, ele está perdendo ali. Então, ele precisa colocar num CDB de liquidez diária ou num título público de liquidez diária, que é o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, que são seguros. Porque você tem ali, só para diferenciar os investimentos, os CDBs, LCI, LCA que você vê ali no seu aplicativo, ele tem o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma proteção para o cliente. E o Tesouro, né, título público, ele é risco soberano, é risco país. Então, ou seja, o dinheiro, o país tem capacidade de produzir dinheiro, riqueza, então acaba sendo um produto altamente seguro. E ele vai acompanhar a inflação. Hoje, no Brasil, nós temos uma taxa de juros extremamente alta. Em nível econômico, é ruim para fazer financiamento, as coisas ficam mais caras. É como se o país entrasse meio que em recessão. Mas para a parte dos investimentos é muito bom. Eu vou colocar o meu dinheiro ali, protegido, sem risco, com liquidez, e ele vai me render 15% ao ano. Poxa, isso é legal, porque quem te paga isso? Né? Exato. Não tem. E aí as pessoas não sabem dessa informação e aí recebem uma proposta assim: olha, se você investir comigo, você vai ganhar de 4 a 8% ao mês, que é o que acontece com as pirâmides. E as pessoas vão porque acham que é o melhor negócio. Falar, não, a Renata está falando de 1% ao mês, eu posso ganhar 8%.
Só que você tem que se questionar, poxa, se eu tenho uma taxa básica de juros de um país que paga 15% ao ano, os investimentos, todas as coisas, né, o que gira de contratos, é a referência à taxa básica de juros. Então, é uma segurança para mim. E como que essas empresas conseguem pagar você? Poxa, ela é remunerada pelo quê? Para te pagar 8% ao mês. Aconteceu recentemente com uma empresa, inclusive tem até um vídeo que saiu do Popó, o lutador, sabe? Ele deu uma entrevista no Fantástico e viralizou esse vídeo que ele fala que ele entrou, né, nesse golpe de pirâmide, perdeu R$ 1 milhão. Ah, eu lembro disso, me recordei. Exato. Porque ele acreditou. E aí ele fala, né, no vídeo, ele fala, eu sou um otário. Porque como que eu pude acreditar que eu me pagar 5% ao mês? Sim. Porque não é referência. E aí a gente vai puxando, né, se a gente falar rapidamente aqui no cenário macroeconômico, os Estados Unidos têm uma taxa de 4,25 ao ano. Nossa. Então, para você guardar o seu dinheiro, 4,25. O Japão, por décadas, ficou com juros real negativo, ou seja, você colocava o dinheiro lá e não tinha rentabilidade. Hoje o retorno lá é 0,5 ao ano. Gente, nossa. Então você vê que o Brasil paga muito bem. Muito bem, exato. 15%. Então quando você começa a ter esse nível de consciência, você fala, poxa, não tá ruim? Então aí eu falo que eu tenho um propósito de vida, que é levar essa informação para as pessoas. Porque se você olhar esse básico, você já começa a mudar seu comportamento e começa a investir melhor. Não, e você falou, o Popó se autodominou, né? Otário não é uma palavra que eu queria usar, mas realmente, se você for pensar, você pensa, gente, dinheiro fácil não existe. A gente sabe disso, né? A gente aprende. Isso a gente aprende quando é criança. Minha mãe sempre fala assim, dinheiro não é fácil. Então, se você vai investir, a pessoa te faz muitas promessas, você tem que ficar meio atento. Por mais que você seja o maior leigo do mundo, né, em relação a finanças, eu acho que acreditar em dinheiro fácil ainda é uma coisa bem de ser inocente demais, né? Até essa parte de apostas que você falou, né? Tá todo mundo muito frisando isso nas redes sociais. Muito. Tem as pessoas que falam a favor, né, que ganham em cima disso, mas também, hoje em dia, cada vez mais, até no Fantástico já foi falado, as pessoas tentam frisar que isso realmente você vai perder dinheiro. Então, não tem por que colocar aquilo ali. Com certeza. E você falou no início, né, que dinheiro não traz felicidade, né, que as pessoas usam essa frase. E a gente sabe que o dinheiro, hoje em dia, no mundo capitalista, é tudo em relação à qualidade de vida, né? Você vai ter uma casa, você vai ter um transporte, você vai ter alimento dentro da sua casa. E como é que você vê essa relação dentro dos seus clientes quando pensa numa autoestima, quando pensa em não culpa, né, em conseguir viver bem? Quando eu usei esse ditado que realmente é muito falado, as pessoas confundem felicidade relacionada a dinheiro. E a gente vê que não é verdade. Muitos casos que a gente vê de pessoas ricas que entram em depressão. E a gente entende assim, nossa, mas não falta nada, porque a gente remete ao dinheiro a felicidade, não é isso. E eu, como uma boa cristã, eu nasci num berço evangélico, e eu escutava muito isso, porque pegavam uma frase da Bíblia e falavam assim, o rico não vai herdar o reino dos céus. Ai, essa frase eu sei. Só que o contexto é diferente. Existe isso, Jesus fala isso, mas ele dá um exemplo de você não amar o dinheiro. Você precisa confiar em Deus, porque Deus é que dá a capacidade de você conseguir riqueza. Então as pessoas não leem o contexto. E aí eu cresci com isso também. Poxa, dinheiro é algo ruim. Se eu tiver dinheiro, não tenho, eu vou perder a minha fé em Deus, eu não posso. Só que o contexto não é esse. Você não pode amar o dinheiro, mas o dinheiro ele é uma excelente ferramenta para que você cumpra o seu propósito aqui. É igual você falou de bem-estar. O dinheiro que proporciona isso. Igual eu tenho a minha família. Qual que é o meu propósito de ganhar dinheiro? Eu preciso levar o bem-estar, principalmente a minha filha, que está na fase da educação. Eu preciso pagar um bom colégio para ela. Ela precisa ter um bom convênio. Eu preciso propiciar essas coisas para ela. A única forma que eu tenho é o dinheiro. Só que o dinheiro, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta. Então, eu sou super a favor de você produzir riqueza. Mas o que eu sou contra é você amar aquilo com todo o seu coração, que isso é bíblico, né? Não, sim, com certeza. Vou usar o dinheiro como tudo na sua vida, a gente sabe que não é saudável. Exato. Mas quando a gente pensa numa qualidade de vida, no bem-estar, no construir uma família, ainda mais no país que a gente vive, né? Você até falou de pagar uma escola, pagar um plano de saúde, porque aqui no nosso país a gente precisa, infelizmente, ter esses gastos a mais. Então,
é realmente ter dinheiro para poder viver bem. Exato. E realizar sonhos, realizar propósitos, que nem você Exato. falou, né? Às vezes o seu propósito é ajudar outra pessoa e o dinheiro vai ser um facilitador para isso. Com certeza. E não tem nada a ver com a felicidade, você Sim. ter muito ou pouco. Por quê? Você precisa ser diligente com aquilo que Deus te deu. Se você ganha R$ 1.000 por mês e você não é diligente com esses 1.000, você não vai ser diligente com 5, 10, 15, 20, 100 mil. Não vai. Porque a consciência, ela está dentro do que você faz. Você é capacitado para fazer aquilo. E se você não faz, não adianta. Então, a felicidade, ela não remete a dinheiro. É claro que dinheiro ele é bom, mas se você não é diligente, você não sabe o seu propósito de vida, nada vai te fazer feliz. Com certeza. Essa é a verdade. Isso já fez uma reflexão na minha cabeça. Eu falei ontem nos meus stories que isso aqui seria uma aula para mim. Que bom. A gente já sai daqui repensando, né? Você vai comprar aquela blusinha da Shein, que a gente sabe que as pessoas adoram. E agora vamos entrar num quadro que eu também gosto até, pra gente reforçar ou até falar coisas que a gente não acabou falando, que é mitos e verdades que a gente vê aí na internet. Então, pode ser? Pode. Então, perfeito. Só é organizado financeiramente quem ganha muito bem. Mentira. É um mito. Eu acabei de falar que as pessoas precisam ser diligentes com aquilo que ela ganha. Então, independente, se ela ganha R$ 1.000 ou 100 mil, se ela não souber administrar. Exatamente. E isso até me remeteu a uma frase que as pessoas usam muito por eu ser médica, né? Ai, mas médico ganha bem. Mas quanto mais você ganha, todo mundo, quanto mais você ganha, mais você gasta. Né? Você cria um padrão de vida, você quer comer aquilo, você quer viver aquilo, e aí você vai ter que sustentar aquilo a longo prazo. Sim. Né? Então, não é questão de quanto você ganha, mas como você organiza, e tem a Renata aí como assessora para vocês. É isso aí. Investir é arriscado demais. Mito. Arriscado é não investir. Realmente, a gente acabou de falar aqui, né, que a gente usou o Juliano, né, vou até mostrar esse episódio para ele como referência, que tem que colocar o dinheiro ali para render e aí, a longo prazo, ter o retorno. Planilha resolve tudo? Ajuda, mas não resolve. O que resolve é a mudança de consciência. Mas a planilha é um facilitador para você ter consciência ali do que você gasta, do que entra, do que sai. É uma organização. Uma organização. É uma agenda ali que você... E se, que nem você falou da parte do cash, né, de receber em cash, eu acho que se você colocar todo dia na planilha e vai vendo ali o valor que você está gastando dentro do que você vai recebendo, você também vai tendo mais consciência do que está indo e do que está voltando. Guardar dinheiro é abrir mão da vida? Mito. Guardar dinheiro é a segurança da sua vida futura. Então precisa ser feito. Perfeito. Falar sobre dinheiro atrai energia ruim? Mito. Pelo contrário, você expor, principalmente para um profissional, para te ajudar. Se você tem uma dificuldade, que tem pessoas que têm dificuldade de falar sobre dinheiro, você precisa expor isso para que você seja ajudado, senão é um perigo muito grande. É aquilo que a gente também até falou no início, né? Dessa má cultura sobre o dinheiro e virou um tabu falar sobre dinheiro. Virou um tabu. Tem eu não sei se você chegou até ver, não sei se você tem TikTok, mas eu gosto bastante. E tem um antropólogo da riqueza. Não sei se você já chegou a ver ele. Eu não me recordo o nome. Depois você compartilha comigo. Depois eu vou compartilhar para você. E ele só faz, a história dele é o seguinte, ele começou a viver com os ricos. Né? E aí ele fala como é que é o comportamento dos ricos no Brasil. E ele fala que no Brasil o importante é você sempre parecer que tem mais. Que essa é a cultura brasileira. Então, que nem você falou da rede social, né? Que você olha o outro e você quer ter aquilo. Então, o que você posta no seu Instagram? Algo que a outra pessoa também vai querer que tenha, Sim. né? Você não vai postar lá os seus boletos, você falido, não. Você vai postar o que você comprou atrás desses boletos. Sim. E aí ele fala isso nas redes, que aqui no Brasil é feio falar quanto você ganha. É feio falar se você tem investimento ou não, porque isso remete, né? Nossa, porque você está falando quanto você ganha? Isso não existe. Diferente dos outros países que se conversa, se abre o jogo, né? E não é feio você ganhar mais ou ganhar menos. O importante é você saber lidar com o dinheiro. Exatamente, porque esse nível de não pertencimento, ele que acaba atrapalhando, né? Aí você começa a querer se compensar de coisas que, na verdade, você está insatisfeito com aquilo que você já construiu. Se a gente bater uma foto, igual se eu bater uma foto de 10 anos atrás como estou, hoje eu estou muito melhor. Então, o meu nível de compensação é esse. Então, eu estou aqui, agora, onde eu quero chegar?
E as pessoas, por conta dessa falta de compensação, ela quer olhar a vida do outro. E a gente tem outro ditado que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde. E não é verdade. Nossa, isso eu comecei a aprender essa frase atualmente, hoje na minha vida, porque a gente começa a ter mudanças de consciência, que nem você falou, né? Sim. A gente vai mudando, amadurecendo, e aí a gente vai começando a ser mais grato do que a gente tem, né? E tentando conquistar os nossos propósitos e não ficar olhando o propósito alheio, que é isso que nos move. E se você pudesse deixar, assim, uma dica em relação a uma pessoa que esteja zerada, no negativo, ou, né, precisando fazer algum tipo de mudança radical na sua vida financeira, o que ela pode mudar? Às vezes é uma coisa pequena no dia a dia que possa fazer diferença aí a longo prazo. Tá. 2 coisas que eu acredito. Primeiro é parar com o julgamento e com a comparação do outro. E enxergar como que está a sua realidade hoje. Não é feio. Fala, poxa, eu errei, eu preciso recomeçar. E é primeira continha, né, que eu sempre falo. Quanto você ganha? Quando a pessoa olha para cima e para e pensa, eu falo, gente, a pessoa não sabe quanto ganha. E é muito real isso. E às vezes, principalmente eu atendo muitas pessoas que trabalham por conta. Então, às vezes, entra vários valores, né, no dia, então a pessoa não sabe quanto ganha de fato. Então eu falo a primeira coisa, quanto você ganha. Aí você vai entender o quanto você pode gastar e aí vai indo para outras searas, né? Aonde você está jogando o seu dinheiro fora, o que você pode fazer. É claro que você não tem que ser um refém. Existem alguns influencers que falam que você tem que dividir o chiclete, você corta metade e guarda a outra, corta o café, corta a pizza. Gente, isso não é saudável, porque ninguém consegue, nós somos seres humanos. Você precisa ser diligente, mas durante o processo você precisa ter experiências, porque é gostoso você compartilhar com as pessoas que você ama, você sair, igual você falou de jantar, mas reduz. Não precisa ser a todo tempo. Pô, não vou jantar fora todos os dias, sendo que eu posso fazer algo gostoso na minha casa e aconchegante, ter aquele momento íntimo. Então, são trocas inteligentes. Faz parte do processo, mas cortar 100% eu não aconselho. Eu realmente acho que isso não dá certo Não de consegue, cortar. nós somos seres humanos. Uma vez eu fiz uma assessoria que eu até brinco, eu falo assim, gente, se eu depender dela, eu não vou fazer mais nada da minha vida. Então. E aí, a longo prazo, eu não consegui realmente sustentar aquilo, porque a gente cria um padrão de vida, a gente quer realmente viajar, lógico que nem você falou, vai ter que, em vez de uma viagem mais cara, faz uma viagemzinha ali final de semana, só para você se distrair, porque a gente é ser humano. É necessário. E a gente vive num estresse, né? A nossa rotina é muito pesada. E para finalizar o nosso podcast, que eu adorei, todas essas dicas que você me deu não, né? Deu para todo mundo aqui que está nos assistindo. Tem alguma outra dica, alguma coisa que você queira reforçar para o nosso público? Que as pessoas tomem uma decisão. Agora nós estamos no final do ano. 2026 a gente acaba fazendo várias promessas. Então, toma uma decisão. Acho que o mais importante na vida é a gente tomar decisão. Nós temos aquele senso de não colocar autorresponsabilidade. A gente quer que os outros façam algo por nós. Então, primeiramente, se você não tem uma conta, principalmente conta de investimento, abra uma conta de investimento. Começa, eu não tenho, Renata, dinheiro. Eu costumo falar, vai cortando um zero. Eu não tenho 100 mil, corta um zero. Vai cortando um zero. Eu tenho R$50 por mês. R$50 é dinheiro. Então, é mais importante o hábito do que o valor. Então, eu sugiro que você comece para ontem já fazer a sua reserva de emergência. E agora o final do ano é aquele ano de mudança, né? Todo mundo gosta de virar o ano, porque é aquele, no ano que vem eu vou me refazer, eu vou me reformular. Essa é a oportunidade. E nada mais do que ter esse episódio, né, de finanças agora no final do ano para ter essa conscientização e fazer realmente as mudanças. E Renata, para agradecer, eu tenho um mimo aqui do nosso podcast, tá? Que lindo. Para você, muito obrigada mesmo. Obrigada, que você tenha gostado de compartilhar essas informações com a gente. Eu com certeza amei, vou levar para a vida. Já vou chegar em casa, já vou até falar com Juliana em relação ao dinheiro debaixo do colchão, né? E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E, gente, dinheiro não é só número, é saúde mental, é liberdade e qualidade de vida. E quando a gente entende nossas emoções e relação com o dinheiro, muda completamente. E esse foi mais um episódio de Saúde Descomplicada. Se você gostou, compartilhe nas redes, deixe seu comentário e siga nosso canal para não perder os próximos episódios.